contratação do Gerson pode chegar a 30 milhões de euros no Cruzeiro, hein? O Cruzeiro pode pagar. Você que está nos assistindo, acha que vale esse preço para contratar o Gerson? Mas que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro demonstraram interesse no Lucas Veríssimo. Olha só. Lucas Veríssimo, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. É um Gerson no Cruzeiro. É uma negociação que está entrando nessas etapas finais. O Cruzeiro está entrando num acordo com o Zenit, que é uma negociação muito difícil, mas o Bruno Andrade e o André Hernan, que já tem informações sobre isso. Bruno, me atualiza. O Cruzeiro propôs pagar 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Então, dá para dizer que essa negociação está entrando na sua etapa final, é isso? Totalmente. É uma negociação cada vez mais encaminhada. Não é fácil negociar com o Zenit. Digo até que talvez fora do Brasil seja aí dos clubes mais complicados. Primeiro porque não precisa de dinheiro. Lá atrás colocou o Gerson avaliado em 40 milhões de euros, insistiu muito nisso, agora resolveu descer. E aqui um ponto importante, o porquê de o Zenit, mesmo tendo pago 25, exigir 40. A informação que eu tenho foi, ou é no caso, o Flamengo, quando vende o Gerson para o Zenit paga 25 milhões de euros fixos e à vista. Ou seja, pumba, depositou na conta do Flamengo logo 25 milhões de euros. Não foi parcelado, não foi faseado, não foi ali formatado em 3, 4 parcelas. Isso por si só já deu, não vou dizer um rombo financeiro, mas foi um investimento significativo por parte do Zenit. E deu ainda mais 4 milhões de euros para o Gerson, para o pai, como prêmio de assinatura. Isso sem contar os salários, ou seja, o Zenit do dia para a noite gasta até ontem a última proposta 27 milhões de euros fixos. No começo do dia, inicialmente se falou, me comentaram comigo que poderia bater 27 mais 2, batendo então 29 milhões de euros. A minha última informação, e confio nela, porque conversei com uma pessoa que esteve presente na reunião, que o último formato que o Cruzeiro colocou em cima da mesa, e acredito que não vai existir mudanças, mas pode acontecer, não sou dono da verdade, não estava na reunião, mas o último formato que o Cruzeiro colocou para o Zenit, e o Zenit se mostrou satisfeito, 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando então, podendo chegar a 30 milhões de euros. Esse foi o último formato discutido ontem e que hoje seria basicamente para ajustar a forma de pagamento e questões burocráticas. Se houver mudanças amanhã ou hoje eu venho e digo, olha, houve mudanças, o Zenit pediu um pouco mais, o Cruzeiro mudou, mas o último formato e que o Cruzeiro saiu satisfeito da reunião, 26 mais 4 milhões de euros, meus amigos. E um contrato válido por 4 temporadas. Isso é certo. O Gerson vai assinar por 4 anos até dezembro de 2029, caso, claro, a negociação seja fechada entre clubes. Agora são questões mais burocráticas que se parte em relação a depois que você tem esses números. São números que o Cruzeiro coloca na mesa, mas conversando com fontes de dentro da Toca da Raposa, agora há pouco, assim, ninguém internamente ainda comemora a contratação do Gerson, porque sabem que não é fácil negociar com os russos. A frase que eu ouvi foi, eles não precisam de dinheiro, eles são um clube muito rico, então não precisam vender, não estão precisando desse dinheiro para a temporada deles, não estão precisando desse dinheiro para o balanço deles. Então, assim, tem que ter muito pé no chão nessa hora. Mas o Cruzeiro está confiante e as fontes de dentro da Toca da Raposa tratam a negociação como encaminhada. Tá. E agora partindo para os trâmites finais, que é troca de documento, o aceite do Zenit, aquela coisa. Entre Gerson e Cruzeiro, o aperto de mão está dado já tem pelo menos alguns dias. Os dois têm um acordo, o que resta é o Zenit. Isso. E isso foi o que avançou de ontem para hoje, nessa última reunião, quando o Cruzeiro coloca os números na mesa. 26 mais 4, totalizando aí 30 milhões de euros. Então, assim, é uma situação que o Cruzeiro se vê muito, mas muito perto de contratar um jogador que é a grande cereja do bolo para 2026, é o cara que muda o patamar do time, muda o time de prateleira, porém, assim, esses últimos passos são os passos mais importantes que o Cruzeiro vê como fundamentais
para a finalização do negócio. Assim, é o que eu falei, ninguém agora, nesse momento lá na Toca da Raposa, está soltando fogos, mas está todo mundo muito confiante e tratando o negócio como encaminhado com o Zenit. Até porque, como o Bruno falou, o Zenit é um time mais difícil de se negociar, né? Existem muitos fatores, muitos intermediários, a galera aqui comemorando muito essa possível contratação do Gerson. E, ô Bruno, quando a gente fala de reforço no Cruzeiro, eu tenho até uma informação aqui que daqui a pouco eu vou falar sobre um zagueiro que pode pintar na Raposa, que interessa também o Atlético Mineiro, já vou falar disso. Vou falar logo de cara, tá? Vou falar aqui a informação. Eu apurei, agora há pouco uma fonte me ligou, mandou mensagem. Mas a situação é a seguinte, não tem nada avançado, é apenas mais um interesse, vou pegar até vocês de surpresa, mas que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro demonstraram interesse no Lucas Veríssimo. Olha só. Lucas Veríssimo, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. É um zagueiro que tem contrato com Aldo Hilal. Aldo Hilal, isso. Al Hilal. Aldo Hilal, que é do time do Catar. Aldo Hail. Acho que é. Aldo Rail. Aldo Hail. Vamos lá, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm interesse nele, demonstraram interesse, fizeram uma consulta inicial. Ele tem contrato com Aldo Rail até junho de 2027, mas não se trata de uma negociação fácil, uma eventual negociação, porque os dois clubes têm interesse, fizeram sondagens, consultaram condições de negócio, mas se trata de uma negociação difícil se for avançar isso, porque ele tem vencimentos altos. Ele que tem a carreira agenciada pelo Marcelo Pittinati, que é um empresário da Energy Sports. Então, os dois clubes estão de olho nele, não tem negociações em andamento, tem outros clubes que querem o Lucas Veríssimo, que ele está emprestado até um outro clube do futebol árabe até junho deste ano. Então, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. Mas Bruno Andrade, depois a gente vai destrinchar mais essa informação, pode pintar mais reforço na Raposa ainda nessa temporada, certo? Basicamente é isso, a prioridade é fechar o Gerson, e até para ter um corte limpo agora sobre os novos números, o Cruzeiro encaminhou a contratação do Gerson, 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, pode atingir então 30 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 190 milhões de reais, contrato por 4 anos, válido por 4 temporadas até dezembro de 2029. Então hoje, enfim, sexta-feira, hoje é sexta ou hoje é quinta-feira? Perdão, hoje é sexta-feira, Quinta-feira, aí ó, limpo de novo, mas enfim, segue o jogo. Quinta-feira hoje é para tratar da parte burocrática, enfim, assinatura, etc, etc. O Cruzeiro muito confiante, mas como eu disse o Hernan, não comemora ainda, porque enquanto não assinar não dá para garantir o jogador como contratado. E o Cruzeiro não para por aí, a prioridade era o Gerson, boa parte do orçamento do Cruzeiro para 2026 passava então pela contratação do Gerson, que fechando por 26 mais 4 passa a ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando os 25